Salazar funda o Estado Novo nos moldes da Itália fascista. Em 1934, Fernando Pessoa publica a obra épico-lírica Mensagem. 1936, realizam-se, em Berlim, os Jogos Olímpicos ditos nazis. Estala a Guerra Civil em Espanha, entre nacionalistas e esquerda espanhola. Campo de concentração do Tarrafal. No arquipélago de Cabo Verde, o Estado Novo criou um campo de concentração onde eram encerrados os inimigos políticos do regime. 1937, Pablo Picasso pinta Guernica. 1938, Noite de Cristal, marca a violência racista na Alemanha de Hitler. Em 1939, invasão da Polónia, início da Segunda Guerra Mundial. A propósito de Hitler, Winston Churchill, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, disse: "Se Hitler invadisse o inferno, eu faria pelo menos aprovar um voto de confiança ao diabo na Câmara dos Comuns." Em 1940, Holocausto, perpetuada pelos alemães ao longo da Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração, esta verdadeira barbárie provocou milhões de vítimas, sobretudo entre os judeus. A exposição do mundo português. 1941, ataque japonês a Pearl Harbor. 1942, Batalha de Stalingrado, considerada a mais sangrenta da humanidade. Em 1944, criação da Mocidade Portuguesa e da Legião Portuguesa. Dia D, os aliados desembarcam na Normandia. No dia 25 de agosto de 1944, a divisão do general Leclerc e as tropas americanas entraram em Paris, aclamados por uma grande multidão. Libertação de Paris. Em 1945, bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Execução de Mussolini. A guerra semeia um rastro de destruição e de dor por toda a Europa. Em 1948, assassínio de Gandhi por um hindu enfurecido. Anos 50. O cinema português produz filmes que foram grandes sucessos. Aniki Bobó, Canção de Lisboa, O Leão da Estrela, O Pai Tirano, O Pátio das Cantigas. Emerge a diva do povo, Amália. 1950. Guerra da Coreia. 1952. Morre o poeta amarantino Teixeira de Pascoais. 1953. Morte de Stalin. Na era das massas, a cultura é um poderoso meio de uniformização e controle social, impondo valores e normas, padronizando comportamentos. A música, a literatura e o cinema iniciam uma produção standardizada, orientada para um público ávido de entretenimento e de evasão. Emergem novos ídolos que arrastam multidões: os cantores, os artistas de cinema, os atletas desportivos. Estrelas geralmente fugazes, adoradas e logo esquecidas. Vencido o nazismo, os aliados de outrora não tardam a dividir-se num profundo antagonismo. De um lado, o mundo capitalista; do outro, o mundo socialista. Estados Unidos e União Soviética procuram aliados e desenvolvem programas de armamento nuclear, dando início à chamada Guerra Fria. Portugal vive aliado da realidade internacional, metido na ordem pela ditadura. Em 1956, comemoram-se as Bodas de Prata do Colégio. A comemoração das Bodas de Prata do Colégio assinala, pela positiva, a ação educadora da instituição. As populações e a Câmara reconhecem mérito à ação do Padre Ramalho e das Irmãs Hospitaleiras, responsáveis por um modular estabelecimento de ensino da província. Uma sessão solene presidida pelo Bispo da Diocese, Dom António Ferreira Gomes, e uma romagem ao túmulo do Padre Joaquim assinalaram a efeméride. Um exemplo das boas práticas levadas a cabo pelos alunos do colégio registou-se no Sarau Recreativo de 1959, de que se guardam gratas recordações.
1962. No dia 14 de novembro de 1962, Dom Florentino de Andrade, administrador apostólico da Diocese do Porto, chama o padre Ramalho para novas funções. Este confia ao padre Manuel Clemente Teixeira a direção do Colégio de São Gonçalo. O novo diretor foi confrontado com a primeira crise do colégio. O ministro Veiga Simão provoca um marmoto escolar com a ação da democratização do ensino em Portugal, o que colocou em perigo estabelecimentos de ensino particular. Em discurso proferido a 19 de outubro de 2002, na celebração dos 50 anos da sua ordenação sacerdotal, o atual diretor, Padre Clemente, lembrou esses tempos conturbados. Nestas circunstâncias, a situação do Colégio de São Gonçalo tornava-se particularmente aguda. De estabelecimento único de ensino pós-primário, durante mais de 3 décadas no concelho de Amarante, tem de confrontar-se agora com as escolas estatais do seu meio, vendo naturalmente abandonar as suas salas uma franja considerável da sua população estudantil, aliciada por um ensino gratuito, ainda hoje praticamente negado ao ensino particular em Portugal. Com preocupação, mas também com serenidade, numa atitude livre e de serviço à Igreja, aceitei, com vontade e muita fé, esta missão espinhosa que me iria apaixonar. Em 1969, numa exposição dirigida à Cúria, o diretor denunciava os transtornos resultantes da construção da nova ponte sobre o rio Tâmega, o que diminuiu fisicamente o espaço de ensino, entre outras inconveniências. Em 1969, são já 400 os alunos que frequentam o colégio, divididos pela instrução primária e curso dos liceus. A construção do novo colégio teve início em 1969, assim anunciado pelo diretor. Dentro de dias começaremos com um novo colégio. Será uma casa para servir. Não é um monumento, nem uma casa grandiosa. Será atual, modesto e funcional. Em 1970, Luís Coutinho, um aluno do colégio, referia-se a essa anunciada mudança para um novo lar, com estas palavras. O meu colégio fica situado em Amarante, à beira-rio. Neste colégio já andaram meus tios e mãe, e sempre foram bons estudantes. Hoje cá ando e também julgo que vou ser bom estudante. Eu gosto muito de todas as disciplinas. Anda-se a fazer um colégio novo num sítio alto e bonito. Estou numa sala que fica com janelas viradas para o rio Tâmega. O colégio novo deve estar pronto para o ano. Eu devo gostar muito de lá andar. No ano letivo de 1971-72, o professorado do Colégio de São Gonçalo é constituído por um grupo de 15 docentes, sendo que o vencimento é de 180 escudos por hora semanal. Os auxiliares educativos ganhavam os modestos 800 escudos por mês. 1973, abertura do curso noturno que não existia no ensino oficial. É criado o primeiro jornal do colégio, o Jornaluno.